Olá, eu sou Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E no pensamento de hoje nós vamos falar sobre 7 linhas de Umbanda. Já deixa eu fazer até um benzimentozinho aqui porque já vai vir carrego demais pra cá. Vamos lá. Sete linhas, famigeradas 7 linhas de Umbanda. Cara, dá vontade de sair gritando. Agora eu sei porque tem apresentador do YouTube que grita quando grava seus filmes, porque é difícil falar para certas pessoas que não querem compreender. Mas vamos tentar, né, desmistificar um pouco o que são essas 7 linhas sagradas de Umbanda. Até uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui antes: eu não vou dar a última palavra. Isso vai ser impossível, porque cada vertente define as 7 linhas conforme o seu tipo de trabalho. Já começamos por aí. Não são só 7 linhas que atuam dentro da Umbanda, mas são 7 irradiações sagradas consideradas trabalhando dentro da Umbanda. 7 é um número que tem uma questão muito esotérica em cima dele, uma questão mística, que representa a perfeição, um ciclo completo, aquilo que é o todo dentro das práticas umbandistas. Então o 7 vai representar todas as forças que é necessária trabalhar dentro da Umbanda. Algumas pessoas representam isso claramente como orixás. Aí que começa o grande erro. Porque não dá para pôr todos os orixás dentro de 7 linhas. Orixá na África são mais de 600. Como que nós vamos colocar orixás dentro das 7 linhas de Umbanda? Quase impossível. Para isso que nós precisamos de um pouquinho de compreensão sobre o que são as irradiações de Deus. No básico do básico do básico, nós estamos acostumados a ouvir que as 7 linhas de Umbanda são as linhas manifestadas dentro dos terreiros para o trabalho prático da caridade, através das manifestações dos espíritos guias. Pegando ao básico do básico, que é lá com o Zélio Fernandino de Moraes. Ele define as 7 linhas da seguinte forma: primeira linha, linha de Oxalá. Segunda linha, linha de Ogum. Opa, peraí, deixa eu voltar. Primeira linha, linha de Oxalá, regência de Jesus Cristo. Segunda linha, linha de Ogum, regência de São Jorge. Terceira linha, linha de Xangô, ou a linha de Oxóssi, depende de quem que escreve, mas geralmente a linha de Xangô, regida por São Jerônimo. Quarta linha, linha de Oxóssi, regida por São Sebastião. Quinta linha, linha de Inhansã, regida por Santa Bárbara. Sexta linha, linha de Iemanjá, regida pela Virgem Maria. E a sétima linha, linha de Santos, ou a linha de Almas, ou Santos e Almas, regidas por ninguém. Essas são as 7 linhas básicas dentro da cultura da Umbanda Branca. Umbanda Branca de Demanda, que era a linha de Zélio de Fernandino de Moraes. O fundamentador e não fundador da Umbanda no plano material. Então, se a gente partir para outras questões, outras linhas, a gente vai ver lá no Mata e Silva, na Umbanda Esotérica, vai ver também com o Caboclo Mirim. O Caboclo Mirim mudou um pouquinho essa situação. Colocou a primeira linha como linha de Oxalá, segunda linha como linha de Ogum, linha de Oxóssi, linha de Xangô, linha do Oriente, linha de Ofá, linha de Iemanjá. 7 linhas diferentes. Linha do Oriente seriam as que compreendem os povos que trabalham no Oriente. E aqui nós vamos fazer já mais uma ressalva. Oriente não é China, Japão, Coreia, Índia. Não é esse o Oriente. Oriente é tudo aquilo que está a leste ou tem o sinônimo de estrangeiro, fora do nosso país. Esse tipo de conceito do Caboclo Mirim foi transformado, lapidado pelo Mata e Silva, WW, né, Mata e Silva, que ele transformou a linha de Oxalá em linha de Orixalá, e a linha de Ofá e a linha de Oriente transformou em linha de Iori e Iorimã, ou Iorimá, porque são linhas que ele entendia como complementares dentro das linhas da Umbanda dele. Porque o Mata e Silva definia a Umbanda da seguinte forma: o triângulo da Umbanda é caboclo, preto velho e criança. Dentro da linha de Iori e Iorimã, encontramos os pretos velhos e as crianças. Dentro de todas as outras linhas, encontramos os caboclos. Dessa forma, ele definia a estrutura da sua própria Umbanda. Só que isso é muito variável. Como nós vemos hoje, na Umbanda Sagrada, por exemplo, o Rubens Saraceni define as 7 linhas de uma forma completamente diferente e as chama de tronos. Eu não sou particularmente fã desta teoria, mas ela existe, tem muita gente que pratica, então a gente tem que falar. As linhas para o Rubens Saraceni, da Umbanda Sagrada, são vistas como pares energéticos, duplos energéticos no caso.
polarizados. Então nós temos lá a primeira linha dentro da Umbanda Sagrada é a linha da fé, a linha cristalina de Oxalá e Logunã. A segunda linha seria a linha do amor de Oxum com Oxumaré. A terceira linha seria a linha do conhecimento com Oxóssi e Obá. A quarta linha seria a linha da lei com Ogum. E aí a gente tem uma controvérsia que alguns colocam em Ansan, outros colocam em Gunitá, mas basicamente em Ansan. Na própria literatura do Rubens tem coisas que ficam meio controversas. A próxima linha, a quinta linha, é a linha da justiça, que seria Xangô e aí Gunitá, o Inhansã, de novo. Aí temos a linha da evolução, com Obaloaí e Nanã, e a linha da geração, com Iemanjá e também com o Mulu. Como vemos, temos 7 linhas para todas as vontades, para todos os prazeres. Tem gente que fala que as linhas são baianos, pretos velhos, boiadeiros e afins. Não são. Quem assistiu a nossa série de vídeos Conhecendo a Umbanda dentro do terreiro, sabe como que a gente pensa a respeito das linhas. Eu, particularmente, tenho um pensamento muito mais próximo do Zélio Fernandino de Moraes, com algumas diferenças básicas. Por exemplo, para o Perdido, né, para o blog Perdido em Pensamentos, a estrutura das 7 linhas é a linha da fé, regida por Jesus Cristo, a linha da demanda, regida por São Jorge, a linha das matas, regida pelo São Sebastião, ou Oxóssi, a linha da justiça, regida por Xangô, São Jerônimo, a linha dos ventos, regida por Santa Bárbara, e a linha das águas, regidas por Iemanjá, e a 7ª linha, que é a linha de santos e almas, regidas por 3 santos, São Bento, São Lázaro e São Roque, que tem uma proximidade com esta 7ª linha, que seriam a linha dos Eguns, dos Quiumbas, dos Exus e Pombagiras, assim como dos espíritos recentemente desencarnados. Para saber mais sobre isso, temos vários textos aqui nossos, que vou deixar linkado aqui para vocês na descrição do vídeo, para entender mais ou menos como que nós pensamos. Mas uma questão é a seguinte, o que são as 7 linhas? 7 linhas são as 7 radiações que nós necessitamos dentro do trabalho. É a forma como as entidades vão manifestar os seus poderes, as suas perfeições, os seus domínios, para conseguirem ajudar o próximo. Não existe 7 linhas definitiva, então esquece, cara, você nunca vai definir qual que é o correto. Nem a do Zélio era correto, nem a nossa é correta. A correta é aquela que você pratica e que tem resultados para você. Só que, pelo amor de Deus, não vamos fazer invencionices. Não vamos criar santos que não existem, orixás que não existem, forças que não existem e colocar qualidades neles que não existem. O sincretismo não é misturança. O sincretismo é uma aproximação. Tem um texto aqui também, Deuses, Divindades e outros seres, que eu vou deixar aqui escrito para vocês, que fala sobre a nossa teoria dos potes, eu sempre falo sobre isso. E até tem um respaldo um pouquinho na Cabala, né, na Cabala Hermética, que o nosso convidado, o Léo Lousada, lá do Conhecimento da Humanidade, falou no Papo da Encruza sobre Cabala. Também vou deixar o link aqui para vocês ouvirem o nosso podcast. Então, antes de começar qualquer coisa, entenda, não crie caso com as 7 linhas dos outros. Estude, compare, questione, mas não diga para o outro que ele está errado. Diga que ele pode estar sem profundidade, que ele precisa melhorar aquilo, porque às vezes o cara defende tanto uma estrutura de 7 linhas, mas aquelas 7 linhas não funciona para ele. Da mesma forma, o outro não pode dizer que as suas 7 linhas estão completamente erradas. Não é assim que funciona. Tá certo? 7 linhas, então, são todas as linhas necessárias para um trabalho energético dentro do terreiro. O 7 significaria o todo. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos aí o nosso canal e não se esquece de ouvir o nosso podcast quinzenalmente aí, Papo da Encruza, falando sobre capirotagem e macumbaria no geral. A diferença nossa aqui, vou ser um pouquinho arrogante agora, é que a gente não fala com achismo lá no Papo da Encruza. Nós falamos com propriedade. Mesmo que a propriedade seja uma propriedade meio idiota, mas é com propriedade. Então, espero vocês lá no nosso sarcástico e ácido Papo da Encruza. Muito obrigado e nos vemos no próximo pensamento.